Olha, temos pergunta aqui, Max Wills. Uma pergunta boa, viu? Opa, a gente gosta dessas. 5 mais 5. O nome da pessoa que mandou chama Zona de Tiro. Avião. Tá tranquilo, mas vamos lá. Boa noite. Todos falam que a Red Bull está anos-luz à frente das outras equipes. Na opinião de vocês, qual a chance do Max estar fazendo toda essa diferença? Já que se ele não estivesse disputando, o campeonato estaria embolado. Verdade. Quem perguntou? Zona de tiro? Zona de tiro. Não, vou falar. Então, é isso que a gente tem para hoje. Eu acho uma pergunta boa, né? E é uma pergunta assim que tem que ser analisada, eu acho, de uma forma um pouco mais ampla. Por quê? A gente tem a seguinte situação. O Max Verstappen tem como companheiro de equipe um cara que já tem mais de uma década de Fórmula 1. O Pérez, que a gente de tanto em quanto aqui nos últimos tempos vem falando aqui algumas coisas sobre ele não tão boas, infelizmente para ele, mas a gente está trazendo muito em cima de fatos. Mas o Pérez, vamos lá. O Pérez já foi companheiro do Ocon. Andou de uma maneira muito competitiva quando andou com o Ocon na equipe Force India. O Ocon andou com o Alonso nos últimos 2 anos e andou de uma maneira equilibrada. A gente vê que o Alonso está fazendo agora com um carro bom. Então o que eu quero dizer é o seguinte. O Pérez comparado com o Ocon não foi mal. O Pérez andou com o Hülkenberg como companheiro de equipe. O Pérez já foi companheiro de equipe do Jason Button na McLaren. E o Button é um cara que foi campeão mundial. E é um cara que quando andou com o Alonso na própria McLaren, andou muito parecido também. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se tem um Verstappen ganhando um monte de corrida e um companheiro de equipe dele que não tem um histórico na Fórmula 1, como era o caso, sei lá, do Mick Schumacher, que teve um ano estreou agora há pouco tempo e parou, o Mazepin, é uma coisa. Quando você tem um cara na mesma equipe que você tá, que tem um histórico que não é ruim, o Pérez nunca foi cotado como um cara, como um ninja, vamos falar assim. Mas ele sempre foi cotado como um bom piloto. Tirando pro pai dele, o resto. Tirando o pai dele, Então, realmente, eu acho que o Verstappen, é isso que vem impressionando muito. A diferença do Verstappen pro Pérez, assim como foi pro Albon, na verdade, a do Pérez está sendo maior do que foi com o Albon, mas pro Albon foi grande, pro Gasly também foi grande. Então, realmente, isso que vem chamando muita atenção. A gente pega, por exemplo, o caso do Hamilton. O Hamilton na Mercedes, só na fase dele da Mercedes. Quando ele andou com o Nico Rosberg, foi muito mais próximo, tanto que o Rosberg ganhou um campeonato em cima do Hamilton. Quando ele andou com o Bottas, lógico, o Hamilton foi muito mais eficiente do que o Bottas, mas o Bottas na Mercedes, ele tem, se não me engano, 20 pole positions, alguma coisa assim, tem 11 vitórias ou 10 vitórias, ou seja, o Bottas andou muito mais próximo do Hamilton do que o Pérez vem andando do Verstappen. Eu não estou aqui até para os torcedores do Verstappen e do Hamilton, estou falando que o Verstappen é melhor do que o Hamilton ou vice-versa. Estou querendo dizer o seguinte, realmente chama a atenção da diferença entre o Verstappen e o Pérez. Então, eu acho que realmente, nesse caso, a Red Bull é um carro espetacular, mas o Verstappen, como a gente vem falando aqui, ao longo de muito tempo, é um cara realmente muito, muito bom. Vou tentar pegar aqui os números do Bottas, já eu tento responder. Mas eu fico pensando, se a Red Bull tem o carro que ela tem, que está sobrando, que teoricamente a gente está tirando o pé do freio, né? O Max está tirando o pé do freio. O pé do acelerador para poupar motor, para conseguir manter esse carro por muito tempo, né, sem precisar ficar mexendo nele, é gritante realmente a diferença do piloto, quanto o piloto faz a diferença numa volta dessa. Por exemplo, se a gente pegasse um outro cara, se a gente pega alguém da Ferrari para colocar num carro da Red Bull hoje, você acha que a Red Bull estaria hoje na posição que está de campeonato? Não difícil sei. falar. É difícil porque eu acho que o Max ele é um cara tão frio, tão calculista, no bom sentido de ser piloto, assim, de arriscar, né, se ele tem que passar 10 centímetros daquele muro, ele vai passar as 70 voltas perfeitas a 10 centímetros. É impressionante. E esse final de semana aconteceu mais uma coisa que vem acontecendo já de tanto em quanto, que é... Ano passado a gente teve uma ou duas situações que o Verstappen, porque trocou motor ou porque quebrou, como aconteceu no Grande Prêmio de Jeddah esse ano, que quebrou o carro dele no Q2 e ele largou em 15º. Ano passado tiveram corridas que ele largou em 15º, alguma coisa assim. Deu meia dúzia de volta e está em segundo, deu mais meia dúzia e estava em primeiro e ganhou a corrida. Esse ano ele largou em 15º o Grande Prêmio do Jeddah e chegou em segundo, muito próximo do Pérez. E por que eu estou falando isso? O Pérez em Barcelona não foi pro Q2 e não evoluiu muito durante a corrida. O Pérez, esse final de semana, no Canadá, ele com o melhor carro do grid, ele largou na 12ª colocação e chegou em sexto. Então, assim, olha
o tipo de progressão que o Pérez teve, comparando, quando larga um pouco mais para trás, comparando com o Verstappen quando larga um pouco mais para trás. Então, isso é uma outra coisa que impressiona muito também, a diferença quando um ou outro piloto, por algum motivo, e no caso do Verstappen, todas as vezes que ele largou um pouco mais para trás, foi porque aconteceu algum problema no carro. Teve uma vez que ele cometeu um erro em Miami e depois o Leclerc bateu, ele não conseguiu completar uma volta. Diferentemente do Pérez, que não vem passando por quê? 3 corridas consecutivas, que é um recorde dentro da equipe Red Bull, ou melhor, desde de 2011 não acontece, por conta própria. Não é que quebrou o carro, não é que alguém bateu. Ele bateu em Mônaco e ele não passou por Q3 em Barcelona e também no Canadá por conta própria. Então, realmente, a diferença entre esses dois pilotos faz com que a gente olhe o Verstappen da maneira, não, esse cara realmente é especial, pelo menos na minha opinião. Você acha que a gente está vivendo assim... a gente falou no começo do programa que não tem um cara para ser batido, um cara que fique à frente do Max Verstappen, alguém que faça frente ao Max Verstappen, né? E a gente teve um pódio histórico, que é ver o Max Verstappen, que é já um grande campeão, mas eu acho que é um futuro colecionador de títulos daqui para frente. O Hamilton com 7 títulos, que é um cara também fora da curva. E um Alonso, que é o piloto. Então a gente teve um pódio icônico para a Fórmula 1, mas com esses dois caras que já estão chegando ao fim de carreira. Né? Um Alonso com 42 anos, um Hamilton com 38. Eu sempre baixo um pouquinho. Com 38 anos. Depois que esses dois caras saírem da Fórmula 1, a gente fica com quem para brigar com o Max? Porque assim, se não tiver quem ele brigar e se a Red Bull continuar com o carro do jeito que tá, cara, é colecionar título, né? Mas eu acho que a Fórmula 1 está bem representada em termos de pilotos. Por exemplo, muitas pessoas, eu sou uma delas, que eu sempre tive uma impressão muito boa em relação ao Russell quando ele estava na Williams. Agora, quanto bom eu achava que o Russell era? Cara, não dá para saber. Tem que esperar ele estar numa equipe que tem um piloto que é sabidamente bom, que é o caso do Hamilton, ele está na Mercedes. Por mais que a Mercedes não está na fase que já esteve, mas o Hamilton está lá. Sim. Aí você tem que mensurar, fala, o Hamilton é um dos melhores da história. E se o Russell está andando muito parecido com ele, que ano passado andou muito parecido, e esse ano de novo está muito parecido, então o Russell é um cara especial. O Norris, por exemplo, eu acho que ele é um cara muito, muito bom. Mas para ter certeza, ele tinha que estar do lado do Russell, ou do Hamilton, ou do Verstappen, para a gente realmente poder mensurar o quanto bom. A mesma coisa com o Leclerc. Então, realmente, eu acho que a Fórmula 1 está muito bem servida de pilotos. Eu citei aqui alguns, que eu acho que se eles tivessem tipo, o Leclerc, o Russell já está, desculpa, o Leclerc, o Norris, por exemplo, se estiverem do lado de grandes pilotos como é o Verstappen, como é o Hamilton, eu acho que eles vão andar muito próximos, como aconteceu com o Russell. Agora, para ter certeza, para assinar embaixo, só quando isso acontece de fato, e às vezes isso não acontece nunca. Às vezes você tem aqueles pilotos que são grandes promessas, mas por um motivo ou por outro nunca sentam numa boa equipe, ou nunca tem como companheiro de equipe um cara que sabidamente é gênio, mas eu acho que esses pilotos são bons, sim. Agora, para ter certeza, realmente, só colocando eles na mesma equipe, e a gente quase, né, foi ventilado, o Hamilton vai para a Ferrari, o Leclerc vai para a Mercedes, que eu acho que agora ninguém vai para lado nenhum, cada vai ficar onde cá. Até seu Calinho que estava torcendo e ver o Hamilton vestindo macacão vermelho já abandonou a ideia. Não, deixa do jeito que tá. Agora vai assim.